tinha algumas características. Eu gostaria que você aprendesse essas características, mas não é só para aprender, não. Diga assim, não é só para aprender, é para a gente colocar em prática na nossa vida. Mesmo que você não seja um discipulador hoje da igreja, não tenha células, né? Não ganhe almas, um dia você vai, essa plantinha aí vai virar uma árvore frutífera, né? Mas você discipula seus filhos. Você já reparou isso? Quem tem filho aí? Você discipula seus filhos. Sim ou não? Você não ensina os seus filhos a serem discípulos de Jesus? Se converteu de fato, você vai querer o lado bom, né? Tudo que é bom você passa para os filhos, né? Então você vai passar a coisa mais linda que tem, que é o amor de Deus, né? Você vai ensinar seus filhos. Então veja só, olha o que o texto diz aí em Lucas 7,26. João Batista era muito mais que um profeta. Diga, eu devo ser muito mais que um profeta. Olha o que o texto diz. Jesus mesmo dizendo, ele diz, mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Né? Ora, o que é um profeta? É alguém que recebe de Deus e passa para o povo. Ele sai distribuindo, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus entre as pessoas. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Além de ser profeta, você tem que ser muito mais do que isso, né? Você tem que amar, você tem que estender a mão, você tem que gerar frutos, você tem que fazer todo o pacote. Eu costumo dizer aqui que Jesus, você não vai achar nenhum versículo na Bíblia Jesus consagrando pastores, porque isso é um dom ministerial, é um dom de ministério de cada igreja, uns para pastores, uns para apóstolos, uns para doutores, né, mestres, outros para evangelistas e outros para profetas. Ele diz isso. Mas Jesus nunca nomeou pastores, ele nunca nomeou profetas, ele nomeia apóstolos. Amém? Porque o fim do ser humano, na realidade, o objetivo de Deus é levar você a ter todos os dons. Diga, eu tenho que buscar todos os dons, porque isso está escrito. Buscar com zelo os dons espirituais. E também se refere a você entrar no estádio, né? O homem de Deus, ele se refere a entrar no estádio para tentar tirar o primeiro lugar. Então você vai tentar alcançar o apostolado. É o chamado de Deus, né? Maior. Não existe igreja que não seja apostólica. Pastor, mas a palavra missionária é a mesma coisa que apóstolo? Toda igreja tem que ser missionária. O dia que ela deixa de ser missionária ou apostólica, ela deixa de ser uma igreja viva, começa a morrer. Então as pessoas viram um clube, né? Viram um clubinho, viram ali, olha, vamos fazer o que tem que fazer no dia a dia, bate o ponto lá no domingo, e ninguém ganha alma, ninguém gera vida, ninguém espalha a igreja. Mas a igreja é apostólica, porque Jesus nomeia apóstolos. Então ele quer que você vá além daquilo que você tem como dom natural, né? Naturalmente você, por exemplo, eu tenho uma facilidade para cantar. É porque Deus deu um dom para você cantar. Mas ele não quer que você seja um cantor, né? Um cantor que vem aqui, oh Senhor, adora a Deus, e depois volta para casa, não gera vida, não cuida de almas, não distribui a vida de Deus, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então por isso que o modelo que Jesus fala de João Batista, ele diz, olha, você está vendo um profeta? Não é só um profeta, isso é muito mais que um profeta. Porque Jesus está dizendo, olha, se existem modelos no reino de Deus, e Jesus disse que João Batista era o maior, né? Dentre dos homens, né? Era o maior, nascido de mulher. Então ele diz que eu tenho que ser além daquilo que eu tenho como vocação natural. Se Deus me deu um dom de profetizar, se Deus deu, eu recebo de Deus, e Deus eu profetizo, eu falo, Deus me revela, Deus me mostra. Por que acaba o crente no momento em que ele pensa que somente aquele dom é que faz com que ele viva? Acaba a vida dele cristã no momento que ele acha que é só aquilo, né? Mas quando ele entende que o reino de Deus é muito mais do que aquilo que ele faz dentro da igreja, né?
como tarefa, eu cuido da ação social, e isso me basta, né? Mas não é só isso, você tem que expressar esse amor, você tem que distribuir o amor de Deus. Então João Batista era assim, ele ganhava almas, tanto que a igreja, a estrutura, né, o início dos primeiros apóstolos vieram de João Batista. Amém, amado? Você sabe disso, né? Vieram de João Batista, porque eles já tinham sido ganhos por João Batista, e João Batista ensinava eles no deserto da Judéia, né? Outra coisa, João Batista, segundo o próprio Senhor Jesus, era aquele de quem está escrito: este envia o meu anjo diante da tua face. Olha, Deus chamar o homem de anjo, é maravilhoso, né? Deus chama de anjos os pastores, né, que cuidam das igrejas, lá no Apocalipse, ao anjo que está na igreja e tal. Então, Deus compara o anjo com uma pessoa que faz essa tarefa de cuidar das pessoas, né? E ele era um mensageiro de Deus. A palavra anjo literalmente significa mensageiro de Deus. Então, eu também tenho que ser um mensageiro de Deus. E às vezes a gente quer ser tão complicado, gente, né? Eu tenho que ter a minha célula, mas sem antes treinar. Você precisa treinar com seus filhos, ser o mensageiro de Deus e seus filhos, ser o mensageiro de Deus para o seu vizinho. Será que o seu vizinho já ouviu falar de Jesus? Sim ou não? Será que você já teve a coragem de dizer para ele? Sábado vai ter um encontro um rede de casais aqui. Será que você vai ficar omisso e não convidar um casal para vir no sábado aqui? Ou fazer todo o esforço para trazer casais, né? Até pessoas novas que ainda não conhecem, né? Estão passando por uma dificuldade no casamento. Olha a grande oportunidade que você tem de ser um mensageiro de Deus, né? Mensageiro de Deus na sua rua, mensageiro de Deus no seu trabalho. As pessoas vão olhar ali para um menino ali, olha, vai com ele lá que ele tem uma palavra. Será que as pessoas falam assim de você? Então, se não falam, comece a pensar como mensageiro de Deus, porque Deus chamou você para ser um mensageiro dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai. A tarefa nossa é ser como João Batista, um mensageiro de Deus. Amém? Outra coisa que Jesus fala no versículo 27 do mesmo capítulo, na parte B, ele diz: o qual preparará diante de ti o teu caminho. A finalidade de João Batista como discipulador, né, como cuidador de pessoas, de almas, era preparar o caminho de Jesus, né? O que é preparar o caminho? Alguém sabe dizer? Quando eu digo eu vou preparar o caminho para ti, ensinar o caminho, né? O que mais? Olha, eu vou preparar, facilitar, né? Então é um facilitador. Então, quantas pessoas nessa hora, por exemplo, estão sem a orientação espiritual e por causa dessa falta de orientação espiritual estão sendo perdidas no meio do caminho? Gente, eu estou falando com você que é discípulo e também é discipulador. Se não é agora, vai ser. Um dia vai mudar a sua posição, né? Então eu sou um facilitador do caminho, eu sou ensinador do caminho. Eu mostro, mas olha, o caminho é por aqui, vamos por aqui, por essa área. Eu não posso dizer biblicamente ou afirmar que João Batista deu detalhes, né, para Jesus, mas certamente ele deu, porque foi essa função que Deus designou ele, porque era uma profecia se referindo a João Batista, que ele ia preparar o caminho do Senhor. Então qual foi a tarefa de Jesus, né? A tarefa de Jesus foi observar João Batista, né? Ele sendo Deus, ele era Deus, mas Deus colocou alguém para ajudá-lo.
para dar os primeiros passos. Não é por um acaso que Jesus começa o ministério dele com 30 anos, aproximadamente, depois do batismo. Né? Por quê, gente? Porque era mais ou menos a maior idade em Israel. Então, alguém pode dizer assim, não, mas Jesus é Deus. Ele é Deus, né? Era Deus e é Deus. Mas ele não recebeu orientação de José e de Maria? Sim ou não? Eles não prepararam aquele caminho básico para ele? João Batista certamente não preparou alguma coisa, não orientou, não falou alguma coisa para ele? Lógico que falou, gente. Nós vamos dar tanto detalhe na palavra que você vai se convencer disso, né? João Batista, ele sabia quem era Jesus. Só que João Batista, ele tinha a vivência daqui da terra, desta terra, amém? Ele era um homem, e Jesus era Deus na forma de homem. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender nessa parceria. Tem um programa, né, eu não sei se eu falei aqui já, no Discovery Channel, tem um canal muito bom de ciência, e lá tem um programa chamado Aventura 4x4. Dentro do carro entra um aventureiro, um camarada especialista em escapar, em sobrevivência, e o outro é especialista em carro. Olha, eu vou para o deserto, né? Eu estou indo para o deserto. Esse deserto figura a nossa terra, né? Eu preciso de alguém que conheça muito bem escapar da luta, né? Da fome, e eu também preciso de alguém que saiba e entenda muito bem sobre o transporte, sobre como andar no caminho. Então, João Batista fez para Jesus um papel de complemento. Diga, complemento. Então, o que é que o discipulador faz na vida de uma pessoa? Ele faz um papel de complemento, né? Ele aconselha por onde a pessoa deve passar, né? Se eu passei por ali, por aquele lugar, e para mim aquilo é uma experiência, por isso que o discipulador tem que ser uma pessoa muito mais experiente, né? Se eu passei e tive sucesso, então eu vou dizer para a pessoa, eu passei e dessa forma aqui eu consegui passar. Amém, irmãos? Então, de alguma forma ou de outra, eu não sei dizer exatamente, porque a Bíblia ela não fala com exclusividade as conversas entre João Batista e Jesus, né? Mas certamente a palavra de Deus ela se cumpriu, porque tinha uma profecia que ele ia preparar o caminho diante dele, via? Ele faria o papel, né? Preparar diante de o teu caminho, ou seja, sabe alguém que vai na frente e vai dizendo, olha, dobra para cá, dobra para ali, aqui, né? Chegou uma hora que acabou a tarefa de João Batista, no caso de Jesus, né? Porque quem era Jesus? Jesus era Deus. Mas os primeiros passos precisaram de quem? De João, José e Maria. Sim ou não? Quem deu as primeiras papinhas, né? Quem deu os primeiros leite para Jesus? Não foi José e Maria? Fizeram o quê? A Bíblia diz que ele crescia em estatura e conhecimento e graça, né? Isso foi feito através de quem? De José e Maria. Lembre-se que João Batista era primo de Jesus. E um primo de aproximadamente 6 meses de diferença, mais velho. Eu estou imaginando a cena, né? Ora, com quem que você brinca geralmente? Você foi criança, geralmente você brinca com quem em primeiro lugar? Irmão ou primo, né? Jesus não tinha irmão, né? Porque ele nasceu na frente, né? Nasceu na concepção milagrosa, né?
do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na vida de Maria. Então ele não tinha irmão logo em seguida. Talvez o irmão dele nasceu depois, né? Mas o primo mais próximo dele, e da mesma idade, ainda tem isso, né? Aproximadamente a mesma idade. João Batista era um pouquinho mais velho que Jesus. Então, dali ele ouviu a influência de João Batista, desde pequeno, sim ou não? Tanto que esse convívio deles, e João Batista ele já sabia desde pequeno quem era Jesus. As duas barrigas se aproximam, isso está relatado na Bíblia, né? As duas se encontram e a Bíblia diz que João Batista como que se mexeu quando Maria se aproximou, vibrou, né? Já dentro do ventre de Isabel. Que coisa, né? Então se já havia uma empatia entre Maria e Isabel, imagine entre os primos, né? Com certeza eles conviviam juntos e brincavam juntos. E ele ouviu muito da influência de João Batista. Então Deus ele sabe, amados, até porque o ministério de Jesus foi curto, né? Em 3 anos aproximadamente ele fez o que tinha que fazer. Sim ou não? Sim. Mas ele foi muito bem cuidado nessa área. Deus ele não faz nada sem antes dar uma base, dar um preparo. O próprio povo de Israel conhece a Bíblia porque eles são preparados para conhecer a Bíblia. O mais chama de a pessoa que não liga muito para a Bíblia lá, né? O mais desinteressado, ele conhece alguns versículos da Bíblia, do Antigo Testamento, da Torá. O judeu até hoje é assim. Então você acha que Jesus não foi influenciado? Lógico que ele foi preparado para chegar na hora dele. A partir daquele momento, aí ele surgiu. Aí João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já sabia. Você acha que ele não sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Quando Jesus se aproxima para ser batizado, ele apenas declara: olha, que ele cresça agora e ele desapareça. Chegou a hora dele. Amém? Então o papel do discipulador muitas vezes é o papel inclusive de não aparecer muito na cena. Eu sei que tem mães aqui que estão cuidando de príncipe de Deus. Amém? Você nem imagina quem será seu filho. E você também. Você crê nisso? A irmã Glória, né? Tem os seus filhos, são príncipes de Deus. Vão chegar a um lugar que eu nem imaginei que meus filhos fossem apóstolos, pastores de igreja. Vão andar pelo mundo inteiro. Isso depende da pessoa bem orientada. Para isso que existe pai e mãe. Amém? Para isso que existe pastor, mentoreamento, discipulador. Sim ou não? Porque se Deus quisesse fazer uma igreja bagunçada, né, ele não faria. Ele faz a igreja organizada. Infelizmente os homens é que bagunçam, né? Onde tem o dedo do homem, Deus inventa a água, e o homem vai lá e inventa refrigerante, né? Aí vai ver o refrigerante, é gostoso, mas não faz muito bem. Tem coisas que fazem mal. A água faz mal? Não. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Deus inventou para a gente deitar no chão, né? Ele fez o chão para a gente deitar nele. Mas aí a gente inventa a cama. Aí daqui a pouco o camarada está com problema na coluna e não sabe por quê. Amém, amados? Já costumo brincar com a Carla, dizer assim: eu tenho que lavar a louça de vez em quando, toda hora, né? Disse: olha, no início não foi assim. A gente comia com a mão. Então era uma cuia, já virava a cuia. Aí a mulher insistiu: não, faz aí um garfo de pedra.
Aí o homem ainda disse assim: olha, se eu fizer a gafa, vai ter que lavar. Né? Amém, amados? As frutas estão ali para a gente tirar, né? Comer na mão. E às vezes a gente inventa para cortar, faz assim, faz ali. Já inventa o liquidificador. Já tem até médico que disse que quando a gente toma um suco, não é como comer uma fruta. Amém? É muito melhor comer a fruta pura, do jeito que ela está, do que tomar um suco. Você sabia disso? Então, quando o homem mete o dedo, ele estraga o caminho. Mas quando a gente faz o que Deus estabelece, gente, né? A mulher, eu disse para ela, né? Poxa, tem que estar limpando a casa de vez em quando. No início era assim, era na caverna. Eu brinco, é uma brincadeira. Né? Ninguém mandou fazer lajota, vocês que insistiram com esse negócio de lajota. Amém? Outra coisa, gente, João Batista, por causa desse comportamento, ele era honrado por Deus. Quando nós temos esse comportamento de muito mais que profeta, como um mensageiro de Deus, como um preparador do caminho dos seus discípulos, né? Alguém que se dispõe, gente, alguém que se dispõe a ouvir problemas, a resolver problemas. O Evangelho da conveniência é muito fácil, mas o Evangelho que Deus quer que você faça é o Evangelho que dá trabalho. Né? Cuidar das pessoas é que dá trabalho. Quem o diga aí, os líderes, né, da igreja, os 12, é ou não é? Não dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, porque o resultado sempre aparece lá na frente. É um trabalho de paciência. A nossa recompensa é ver a pessoa bem, mais na frente, glorificando a Deus, né? Mudou para melhor. Amém? E por causa disso, você é honrado por Deus. Veja em Lucas 7, 27. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Está falando que o menorzinho que tem lá no reino de Deus é maior do que João Batista. Dentre os nascidos de mulheres, né, João Batista é o maior. Versículo 28, né? Então, gente, honrado por Deus. Isso aí foi uma honra que Jesus disse. Ele colocou ele em posição de touro. Quando você faz o que Deus manda, você recebe de Deus também a honra. Por quê? Jesus mesmo disse, né? A quem honra, honra. Então dê honra para as pessoas que são guias, né, de outros, são discipuladores. Pastor, eu sou discipulador, eu quero também ser discipulador. Então, faça todo o preparo, né, dentro da visão. Encontro com Deus, escola de líderes, módulo 1, módulo 2, módulo 3, e basta isso? Não. A igreja enviou. Você tem que abrir sua célula. Pastor, eu não sei falar muito na célula. Você sabe fazer suco? Então faz suco. Né? Abra sua casa. Trate isso com alegria. Amém? Trate com alegria, porque é uma honra a palavra de Deus ser pregada dentro da sua casa. É a arca de Deus ali. É a presença dele naquele lugar. A sua vida nunca mais será a mesma. E Deus dará sinais dentro da sua casa. Amém? Outra coisa. João Batista era anunciador do reino de Deus e Jesus Cristo. Olha o que ele diz. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto do Judéia. Gente, nós fomos chamados por Deus para pregar, para anunciar o reino de Deus. Não se cale, porque aquele que tiver vergonha de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do Pai. Estamos celebrando, né? Jesus disse isso. Então não se cale. Discipulador, padrão, modelo, ele não se cala, ele continua anunciando o reino de Deus. Seja no sinal, seja na sala de aula, seja na reunião, né, entre as pessoas. Um dia desse eu estava dentro lá do trabalho, eu fui almoçar, né? Aí no almoço a gente estava conversando descontraídamente, e às vezes pela nossa religiosidade a gente não prega o Evangelho. Não,
eu sou crente, eu não vou falar com. Eles não me conhecem assim, não. Converso com todo mundo, sobre todos os assuntos, né? Mas às vezes eu estou ali conversando com a pessoa, mas eu estou pedindo a Deus, Senhor, me dá uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Me dá uma oportunidade de falar de Jesus para ele. E nessa última almoço que eu tive que almoçar lá no trabalho, dando aula, eu tinha um rapaz que é um coroa, né? Cabelo branco já. E aí ele conversando comigo, a gente conversando sobre outros assuntos. Aí sem querer eu disse assim, só Jesus aí, só Deus mesmo na causa e tal. Aí ele desceu conversando comigo. Aí ele parou, você de que igreja? Você é evangélico? Sou. Eu não me apresento como pastor. Eu não preciso me apresentar como pastor, eu me apresento como cristão. Né? O título não sobe. E se às vezes a gente se apresenta como um título, né? Olha, eu sou pastor, aí pessoal aí, pastor. Já cria aquela estigma. Não, eu sou muito pecador. Não, eu quero ser um pouquinho, eu quero ir lá buscar a pessoa. Né? Quando ele começou a me ouvir, aí ele começou a se expor. Aí ele disse da vida dele, que ele tinha se separado, que a mulher dele tinha se separado, a mulher dele até na igreja. E aí, depois de 3 anos quer voltar. E quem foi atingido foi o filho dele. Um exemplo, né, que a separação, ela não prejudica o marido e a mulher, prejudica os filhos, né, que sofrem. E aí ele estava me contando, ele disse, realmente é isso, né? Aí eu mostrei na Bíblia para ele, falei com ele, mostrei até um versículo, está vendo aqui? Então, o problema não é separar. É muito fácil a homem e a mulher querer resolver o problema, mas ele esquece do amor, né? Ele esquece do sacrifício, por causa das pessoas que estão já debaixo, já são discípulos, né, de Jesus. Sim ou não? Você não é discipulador dentro da sua casa? Que mau exemplo você está dando, desistindo do seu filho, desistindo da sua família, da sua filha, né? E aí ele disse, é verdade. Aquele homem, ele foi humilde e disse assim, é verdade, eu reconheço que eu errei. Agora eu já estou com outra mulher, né? E ela quer que eu volte, já tem 3 anos, né? Acho que ela conheceu o Evangelho a fundo, conheceu a palavra e já se arrependeu, né? Porque ela que tomou a iniciativa de se separar dele. Aí eu disse, eu aconselhei para ele, você já tem uma mulher agora, porque quando a pessoa já tem outro casamento, aí é complicado, é outro relacionamento. Aí ele disse, não, tem uma aí que eu vou de vez em quando e tal. Então acabe com isso e volte para sua mulher, né? Volte para sua mulher. Então vejam que ali eu fui um anunciador do reino de Deus e de Jesus e da vontade da palavra dele. Amém? Então, discipulador, ele anuncia o reino de Deus de diversas formas. Amém, amados? Se possível, use suas palavras, né? Mas as suas atitudes são muito mais influentes sobre as pessoas do que suas palavras. Porque elas vão notar que você é diferente. Elas vão notar que você tem paz, que você tem alegria, né? Alguém diz assim, eu nunca vi esse irmão triste. Raramente eu vi ele triste. Por quê? A alegria de Deus, né? Às vezes eu estou muito cansado, eu venho pregar aqui e ministrar a palavra cansado, mas eu estou ali. Porque a palavra de Deus diz que a minha força é a alegria do Senhor. Amém? Eu sou movido pela alegria de Deus. Outra coisa, João Batista influenciou em atos e palavras. Ele influencia até hoje, gente. Até hoje. Quem começou com esse negócio de batismo nas águas? João Batista. Você já reparou isso? Que a igreja, né, ela tem uma parte humana e a parte divina, né? É como se Deus estivesse dizendo, olha, faz a tua parte, né? E eu vou fazer a minha parte. Já repararam nisso? Então vejam o que ele diz, né? E disse aos seus criados, em Mateus 14:2, este João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele.
estava dizendo aqui, né, os que acreditavam na reencarnação, que nós não acreditamos nisso, né, isso não tem base na Bíblia, isso é coisa humana. Eles diziam que Jesus era o João Batista que tinha voltado. Gente, João Batista foi tão